Vamos lá, galera de casa, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para a segunda aula. Vamos para a segunda aula de Direito das Obrigações. Bom, uma rápida revisão da primeira aula, até para vocês lembrarem, porque quem está no ao vivo e quem está aqui no presencial já faz um tempinho que eu estive aqui com a nossa primeira aula, com o nosso primeiro encontro. Naquele primeiro encontro, eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês o conceito tradicional do direito das obrigações. Lembrando que o direito das obrigações consiste numa relação jurídica entre dois ou mais sujeitos, de modo que um deles, o devedor, deverá adimplir em favor de um segundo, o credor, o que, gente? Prestação. Essa prestação pode ser uma prestação de quê? De entregar ou restituir uma coisa, quando nós vamos chamá-la de obrigação de dar, de realizar um serviço ou uma atividade, quando chamaremos de obrigação de fazer, ou simplesmente consistir numa abstenção. E nessa abstenção, nós teríamos então a obrigação de não fazer. Então, uma relação jurídica, Maria Paula, que vincula um devedor a um credor, de modo que o primeiro, o sujeito passivo, deve cumprir em favor do segundo, sujeito ativo, uma prestação, seja ela de dar, fazer ou não fazer. Todo mundo lembra disso? Show de bola. E aí nós avançamos para o estudo e aprofundamento dessa relação jurídica ou desse conceito tradicional e trabalhamos a teoria dualista de Brins. Lembram da teoria dualista de Brins? A teoria dualista de Brins é aquela que vai falar para a gente a respeito dos elementos da obrigação ou duas sub-relações jurídicas, Fernanda. Então nós vamos ter a sub-relação jurídica do Schuld e a do Haftung, lembram? Do direito alemão, do débito e da responsabilidade. O débito nada mais vai ser do que o quê? Do que a obrigação ou o dever de se cumprir a prestação ajustada. Se você não cumpre esse dever, o que acontece na sequência? Exatamente, será deflagrada a responsabilidade. Então, débito e responsabilidade, dever primário e dever secundário. Todo mundo se recorda disso? Bacana. Agora, pessoal, momento não pisca, presta atenção. Dentro da teoria dualista de Brins, nós trabalhamos a ideia de débito e responsabilidade e trabalhamos também a questão das obrigações imperfeitas. Ou seja, trabalhamos aquela perspectiva da existência de um elemento sem o outro. Então, às vezes existe o débito, mas não existe a consequente responsabilidade. Existe a responsabilidade pelo débito alheio. Então, nós falamos de obrigação natural, dívida prescrita, dívida de jogo, questão do fiador. Tudo isso foi falado na primeira aula, quando a gente trabalhou essa questão das obrigações imperfeitas. Todo mundo entendeu até aqui? E para finalizar a aula passada e, consequentemente, a nossa revisão em 5 minutos, nós falamos da obrigação como um processo, que é aquela ideia que vem de Larens, na Alemanha, passa no Brasil por Clovis do Couto e Silva, e através de Clovis do Couto e Silva, ela penetra no nosso Código Civil atual. Ela penetra no Código de 2002, na Lei 10.406 de 2002, e é a forma através da qual nós vamos enxergar a obrigação no momento presente. Então, vista como um processo, a obrigação vai ter o quê, galera? Um início, um meio e um... Olá, tudo bem? Um início, um meio e um fim, não é isso? Ela nasce a partir de quê? Manifestação de vontade, prática de um ato ilícito, o que mais? Em virtude de lei. E ao nascer, ela vai começar a sua caminhada em busca do final. Qual é o final que se busca na obrigação como processo, pessoal? Adimplemento. O final buscado na obrigação como um processo será exatamente o adimplemento das prestações que forem ajustadas. Adimplemento das obrigações ajustadas, não é isso? Então, quando a obrigação começar, nós vamos ter a presença do quê, gente? Quando a obrigação começar? Nasceu a obrigação, o que vai se fazer presente? Ninguém lembra? Alguma coisa, né, Bruno? Alguma coisa. O que vai se fazer presente, gente? Quem lembra? Quando a obrigação nasce, nós vamos ter a presença das modalidades obrigacionais. Eu lembrei agora. Então, nós vamos ter as modalidades obrigacionais, que nada mais são do que o quê? As espécies de obrigações. Então, nós vamos ter lá a obrigação de dar, fazer, não fazer, a obrigação alternativa, cumulativa, facultativa. Lembram disso? A obrigação divisível, indivisível, a obrigação solidária, todas elas dentro do âmbito das modalidades obrigacionais. Continuando a sua caminhada em direção ao fim,
O que nós podemos ter, agora sim, Paulo, no meio do caminho? A transmissão das obrigações. Quais são as duas modalidades de transmissão das obrigações? Quem lembra? Sai o credor e entra outro no lugar dele. Como é que chama isso? Cessão de crédito, não é isso? E nós vamos poder ter também o quê? A substituição do devedor. Quando isso acontecer, Paulo, a substituição do devedor, o que nós vamos ter? A assunção de dívida. Ocorrendo ou não esta substituição dos personagens, nós vamos falar o quê? Na continuidade do processo obrigacional em busca do fim. Qual fim? O adimplemento. Mas finais tristes acontecem? Sim, se finais tristes vierem a acontecer, nós vamos falar no inadimplemento. Então, vamos dividir o processo obrigacional em 4 partes. Pode olhar o seu caderno aí, vamos lá. 4 partes. Que no Código Civil viram 4 títulos. Lembram disso? Então, o primeiro título, qual é? Bom dia, boa tarde, boa noite para você em casa. Qual é o primeiro título do direito das obrigações? Vai! Modalidades. O segundo título, qual é? Transmissão. O terceiro título, qual é? Adimplemento e extinção. E o último título, qual vai ser? Do inadimplemento. Então, título 1, título 2, título 3 e título 4, fechando o chamado processo obrigacional. Fechou? O que nós vamos começar a ver hoje, agora que acabamos a revisão em 7 minutos? Nós vamos começar a ver hoje exatamente as modalidades obrigacionais. Vamos ficar 2 aulas só nelas, porque é o que há de mais importante e aquilo que mais cai em prova de concurso. Anota aí. Título 1. Modalidades. Podia chamar espécies? Podia. Podia falar classificação das obrigações? Podia, mas tinha que escolher o nome, não tinha? Tinha. Escolheram qual? Modalidades. Tá joia? Modalidades obrigacionais é o nome, então, que o nosso Código Civil se utilizou para tratar das espécies de obrigações. Então, você já pode começar assim no seu caderno. Ó. São as várias espécies de obrigações existentes. Modalidades vão ser aí as várias espécies de obrigações existentes. Tá bom? Olha, coloca na tela aí para a galera de casa. Olha a parte especial do Código Civil. Começa, como vimos na aula passada, pelo livro 1. Então, depois da parte geral, vem a parte especial, por óbvio. E ela começa com o seu livro 1, com o direito das obrigações. E o título 1, como eu acabei de falar, como é que está aí? Ó, visão de código é muito importante, viu, gente? Visão de código é muito importante. Tem aluno que não tem a mínima visão de código. Livro 1, título 1, do direito das modalidades das obrigações. Quais vão ser as 3 primeiras regulamentadas, como vimos na aula passada? Olha o capítulo 1, qual é? Livro 1. Um livro se divide em títulos, um título se divide em capítulos. Primeiro capítulo, da obrigação de dar. Então, vamos trabalhar a obrigação de dar. O que significa juridicamente a obrigação de dar? Vamos lá. Consiste no compromisso do devedor, consiste no compromisso do devedor em realizar a entrega, ou a restituição de coisas em prol do credor. Compromisso do devedor em realizar a entrega ou restituição de coisas, podendo ser dividida em 2 pontos. Podendo esta obrigação de dar ser dividida em 2 pontos. Dar coisa certa, dar coisa incerta, e eu vou colocar aqui como se fosse uma espécie autônoma, a obrigação de restituir. Certa, incerta e obrigação de restituir. Vamos lá.
Quando é que nós teremos a obrigação de dar coisa certa? Também chamada obrigação específica. Obrigação de dar coisa certa, também denominada de obrigação específica. Vamos lá. Nós vamos ter uma obrigação de dar coisa certa ou específica quando o objeto da obrigação estiver especificado através do seu gênero, da sua quantidade e da sua qualidade. Repetindo, quando o objeto estiver especificado através do seu gênero, da sua quantidade e da sua qualidade. Então, num exemplo bem simples, o sujeito se compromete como devedor a entregar ao seu credor um veículo, marca Volkswagen, modelo Gol, ano 2015, modelo XYZ, placa tal. Ou seja, é uma obrigação perfeitamente individualizada. Eu não quero receber qualquer carro. Eu quero receber aquele carro com todos aqueles atributos, ok? Normalmente, os contratos de compra e venda que a gente faz no nosso dia a dia, eles envolvem obrigações de dar coisa certa. Você já sabe de antemão o que você vai receber, qual é a qualidade do objeto que você irá receber enquanto credor. Já na obrigação de dar coisa incerta, também chamada de obrigação genérica, para se contrapor à específica, obrigação de dar coisa incerta, também chamada de obrigação genérica, ou também conhecida, Ives, como dívidas de gênero, dívidas de gênero, nós não teremos a especificação de qual atributo? Do gênero, da quantidade ou da qualidade, galera? Eu não estou pensando não, só estou escrevendo. Vamos lá, raciocina um pouquinho. Qual o atributo que vai faltar aqui? O gênero, não é isso? Não, o gênero vai ter, tanto é que é dívida de gênero. Eu tinha que falar um, falei gênero. Quantidade ou qualidade? Qualidade, tá? Então, falta o atributo da qualidade. Então, na obrigação genérica, óbvio, nós vamos ter a designação do gênero e da quantidade do objeto a ser prestado. Mas faltará o atributo da qualidade. Repito, mas faltará o atributo da qualidade. Está determinado o gênero, está determinada a quantidade, mas falta o atributo da qualidade. Então, por exemplo, eu me comprometo perante meu credor a entregar para ele um veículo modelo popular. Ou seja, existe o gênero, veículo popular, e existe a quantidade. Falta dizer qual será a qualidade daquele veículo que eu irei entregar. Todo mundo entendeu isso? Então, eu me comprometo a entregar para você um veículo popular. Qual? Não sei. Então, é uma dívida de gênero. Todo mundo entendeu isso? É uma dívida de gênero. Agora, vamos pensar comigo. Largue as canetas. Todo mundo olha para cá. Largou a caneta. Vamos raciocinar. Tem como eu cumprir essa dívida sendo ela genérica? Se ela se mantiver genérica, tem como eu cumpri-la? Entrega o veículo popular. Em algum momento eu vou ter o quê, gente? Que determinar a qualidade para que a obrigação possa ser paga. Então, olha a frase de Prof. Bruno para você entender a matéria, Fernanda. A obrigação pode até nascer genérica, mas no momento que ela vai ser cumprida, ela tem que se tornar uma obrigação específica. Não tem jeito. Não tem como fugir. Vou repetir. Ela nasce genérica, mas no momento do seu cumprimento, ela tem que se tornar uma obrigação específica. Perfeito? Então, haverá na obrigação genérica um momento crucial, que é o chamado de momento da escolha, que a lei chama também de momento da
concentração da obrigação. Então, anote, na obrigação genérica, para que ela venha a ser cumprida, necessariamente, nós teremos que ter o momento da denominada escolha ou concentração da obrigação. Momento da escolha ou concentração da obrigação. É nesse momento que a obrigação deixa de ser uma dívida de gênero e passa a ser uma dívida específica e, consequentemente, pode vir a ser paga. E, consequentemente, ela pode vir a ser paga. Entenderam isso? Então, ela deixa de ser uma dívida de gênero e passa a ser uma obrigação específica e, consequentemente, nós teremos a possibilidade dela vir a ser paga. Entenderam isso? Show? Então, esse momento necessariamente deve ser o quê? Antes ou depois do adimplemento? Hein, gente? Vamos raciocinar só um tiquinho aí. Não vai doer não, vai. Tem que ser antes ou depois do adimplemento esse momento? Hã? Já caiu em prova se o momento da escolha que necessariamente ocorrerá após o adimplemento. Oi? Não tem como. Tem que ser o quê? Antes ou conjuntamente. Eu já posso chegar e falar, escolhi isso, estou pagando. Pode ser junto. Então, o momento da escolha ou concentração, obviamente, deve ser antes ou ao mesmo tempo do adimplemento. Anotaram isso? Será antes ou, no mínimo, ao mesmo tempo do adimplemento. E aí vem aquela questão de prova que nós até tangenciamos na aula passada. Qual é? Alguém vai ter que escolher. Você escolhe o quê, Paulo, aqui? A qualidade, não é isso? Quem vai escolher essa qualidade do objeto a ser adimplido? Quem escolherá a qualidade do objeto a ser adimplido? Deve ou crede, seus murmurantes? Deve ou crede? Devedor. Por quê? Vocês aprenderam a raciocinar a matéria, não aprenderam? Por que o devedor escolhe? Não sei, só sei que é assim. Por que o devedor escolhe? Raciocínio. Porque esta é a regra que mais facilita o adimplemento, e como a obrigação é um processo, estamos buscando o adimplemento, então essa vai ser a regra da lei. Entendeu, Breno? Então essa vai ser a regra da lei. Então lembrem-se, quem escolhe na obrigação genérica é o devedor. Mas essa é uma norma imperativa ou dispositiva? Imperativa é aquela que as partes não podem mudar. Dispositiva é aquela que as partes podem dispor em sentido contrário. É uma norma imperativa ou dispositiva, gente? Dispositiva. Então, é isso que fala o 244, anote. Ver artigo 244. Está na tela. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ou seja, na obrigação de dar coisa incerta. Está até dentro daqui, ó. Está dentro da seção, ó, da obrigação de dar coisa incerta. 243 falou gênero e quantidade. Aí o 244 tem que falar da escolha. A escolha pertence ao devedor. Já grifou, seu Vadimeco? A escolha tem que grifar só a parte importante, não é o artigo inteiro. Já falei isso várias vezes com vocês. Então grifa só isso aí, ó. A escolha pertence ao devedor. Óbvio, é norma dispositiva. Se o contrário não resultar do título da obrigação. E aí, a escolha se dará no meio termo. Ele não precisa escolher nem a melhor e nem poderá dar a pior. É o que fala a parte final desse artigo 244. Todo mundo entendeu até aqui? Ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para os alunos inteligentes. Os demais fiquem calados, por favor, tá? Só os alunos inteligentes me respondam. Qual a utilidade dessa classificação? Qual classificação? Tem gente que está assim, qual? Essa aqui, ó, de certa versus incerta. Por que na prática você faria uma obrigação de dar coisa incerta? E não uma obrigação de dar coisa certa? Que é meio, né? Porra, ficar esse negócio aí de ficar escolhendo, coisa chata, né? Por que eu escolheria? Gente, olha para cá. Vocês estudam um processo com o Gustavo, não estudam? Ele já fez aquela barba ridícula que ele estava? Já, né? Ele estava com uma barba, né, meio talibã, estava bem feio. Ô, gente,
O Gustavão, quando ele vem dar processo civil para vocês, tem uma hora que ele fala de cumprimento de sentença, não tem? E faz até o paralelo com a execução de um título extrajudicial, não é assim? Já estudaram processo civil na vida? Sim, execução, já sabem que tem isso, né? Sabem que tem, ótimo. Quando você fala de execução, vocês lembram que tem execução da obrigação de dar coisa certa, execução da obrigação de dar coisa incerta? Lembra que tem essa divisão no processo civil? Então, olha aqui, ó, essa classificação já serve para separar o rito executório no processo. Seja o rito de cumprimento de sentença, seja da execução de um título extrajudicial. Então, já é uma aplicação prática dessa divisão. Então, anote aí, primeira aplicação prática dessa divisão. Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque eu odeio ensinar uma coisa que o aluno não veja qualquer sentido prático. Aí ele vira aula de penal, né? Tá, professor, mas por que existe essa imputação objetiva aí? Porque Roxin, ou Roxin, a pronúncia é uma incógnita, criou na década de 60 na Alemanha um risco juridicamente relevante, um risco. Aí vem Jacobs, papéis, confiança. E aí você fala, tá, mas para que eles criaram isso? Pô, porque era legal criar. E você não vê o quê? Utilidade prática naquilo dali. Os casos são muito reduzidos de aplicabilidade prática. É lógico que foi uma forma de se repensar a relação ou o nexo de causalidade na Alemanha. Óbvio que foi isso. Mas poucas vezes isso é ensinado dessa forma para vocês. Então, se você não vê sentido naquilo que você está aprendendo, você não aprende nunca. Seu cérebro não incorpora aquilo. E aquilo fica uma coisa estéril, uma coisa vazia. E você vai achando chato. E obrigações, normalmente, na faculdade é ensinado assim. Regra. É muita regra. E se você não vê a aplicabilidade dessa regra, você vai achar aquilo um saco, chato pra caralho, não vai aprender nunca e vai errar tudo na prova. Então, para que tem essa distinção entre certa e incerta? Primeira aplicabilidade, Paulinha. Ritos executórios no processo civil. Eles vão ser diferentes, conforme se trate de obrigação específica ou obrigação genérica. Aprendeu, Camila? Segunda aplicabilidade prática. Segunda aplicabilidade prática disso aí. Vamos lá? Segunda aplicabilidade prática. Olha para cá, gente. Quando a gente fala em obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta, quando a gente usa essa expressão, vai ser importante daqui a pouco, quando a gente for estudar a perda do objeto. Uma coisa é o objeto se perder quando ele já está totalmente determinado. Uma coisa é o objeto se perder quando ele nem foi determinado ainda. Então, essa é uma diferença prática gritante das obrigações de dar coisa certa e das obrigações de dar coisa incerta. Então, segunda aplicabilidade prática. Proceder à distinção no âmbito da perda do objeto. Distinção quanto à perda do objeto. E examinador adora colocar isso em prova, porque ela não confunde. Porque não sabe a distinção prática. Só decorou que uma é gênero, outra é específica. Aí ele cria um probleminha, você se estrubica todo. Então, repetindo. Segunda aplicabilidade prática. Estabelecer o regramento da perda do objeto. A perda do objeto será distinta, será diferente. Quando nós tratarmos de obrigação de dar coisa certa e quando a gente estiver falando de obrigação de dar coisa incerta. O rito procedimental é diferente. Então, se te perguntarem, me dá uma distinção entre a obrigação de dar coisa certa e incerta, você não dá uma, você dá duas. Uma do processo e outra da perda do objeto. Ficou claro? Agora vamos à obrigação de restituir. Vamos lá. O que é a obrigação de restituir? E muito aluno tem problema nela, hein? E é uma das principais questões de prova. O examinador sabe que a galera não conhece de obrigação de restituir. Então, para o que você está fazendo e olha para cá. Vamos no português. Restituir é o quê? Devolver, não é? Olá, tudo bem? Restituir e devolver tem a mesma equivalência ou não tem, gente? Tem. Ok? Então, se você empresta um material de estudo, vamos falar de concurseiro, né? Você empresta para um amigo. Você me empresta um livro? Claro, princípio da confiança. Claro, comodato, é um empréstimo de coisa infungível. Aí você empresta, aí você cobra uma vez, cobra duas vezes, você está cobrando o quê? Que a pessoa faça a restituição. Eu pergunto, você quer que ela te restitua qualquer livro? Ou você quer que restitua aquele livro que você emprestou, que já está grifado, sublinhado, com suas anotações? Qual que você quer, gente? Claro que você quer o seu livro, não é verdade? Sim ou não?
Sim. Então, restituir nada mais é do que devolver um bem que está determinado pelo gênero, quantidade e qualidade. Por isso que muitos autores falam que a obrigação de restituir nada mais é do que uma obrigação de dar coisa certa. Eu não quero restituir qualquer coisa. Eu quero que se restitua aquela coisa determinada. Todo mundo entendeu até aqui? Então, vocês estão anotando por quê? Que eu não falei que era para anotar ainda? É porque eu sou frenética. Olha para cá, frenética. Eu estou construindo um raciocínio com vocês, eu vou ditar, tá? Olha para cá. Quando eu tenho, então, a obrigação de restituir, eu tenho um objeto determinado ou indeterminado? Uma obrigação específica ou uma obrigação genérica? Específica. Eu quero que se restitua aquilo que eu, por um acaso, dei a outra. E dei a outra por quem? Por quê? Por algum contrato que eu celebrei. Eu dei o exemplo aqui de comodato. Então, ao final do comodato, qual é a obrigação do comodatário? Vai restituir o objeto comodato. Então, no comodato, ao final, nós vamos ter o adimplemento do comodato com a obrigação de restituir. Se for depósito, também. Hein, gente? Lembra do contrato de depósito? Quem que é o depositário infiel, que a gente falou na aula passada? Não tem mais depositário infiel. Não! Não tem mais prisão do depositário infiel. Mas depositário infiel é aquele que não cumpre a obrigação de restituir o bem dado em depósito. Perfeito? Numa locação, eu vou ter obrigação de restituir? Hein, gente? Você foi lá, alugou um carro numa locadora, você tem obrigação de restituir ou não? Óbvio que você tem obrigação de restituir. Em todos esses casos, o que vocês estão percebendo? Que a obrigação de restituir nada mais é do que uma obrigação de dar coisa certa. Agora, qual é a diferença básica da obrigação de restituir para a obrigação de dar coisa certa, estrito sensu? Qual é? Olha para cá. Se eu celebrei com você, Bárbara, se eu celebrei um contrato de compra e venda, e eu vou lhe entregar um bolo de aniversário, já que hoje é seu nível, e eu sou boleiro, confeiteiro, eu vou cumprir uma obrigação de dar coisa certa. Eu vou transferir a propriedade daquele bem imóvel através da tradição do bem. Todo mundo concorda comigo? Concorda ou não? Então, está havendo aqui uma transmissão de direito de propriedade através da tradição. Então, a tradição é o ato translatício da propriedade do bem móvel. Todo mundo está comigo em casa? Agora, olha que fantástico, galera. Se eu estou devolvendo um livro que você me emprestou, eu estou efetivando a tradição desse bem? Não, porque o bem já era seu. Então, tecnicamente, não é uma tradição, porque tradição implicaria na transferência da propriedade do bem móvel, concorda? Então, tecnicamente, isso seria o quê? Uma devolução, uma restituição daquele bem que já era seu. Ou seja, qual é a diferença marcante? Quando eu falo, Fernanda, em obrigação de dar coisa certa, normalmente haverá transmissão de propriedade do devedor para o credor. Aqui não há transmissão de propriedade. Aqui a restituição, e é isso que vocês têm que entender claramente na cabeça, é uma restituição apenas o quê? Da posse do bem. Então, se eu estou devolvendo o bem para você, ô Bárbara, se eu estou restituindo aquele livro para... Eu vou ditar. Se eu estou restituindo aquele livro para você, o que eu estou devolvendo? A posse. A posse que havia sido desmembrada em direta e indireta, ela está sendo de novo consolidada nas mãos do proprietário. Então, quando você ouvir essa palavra, obrigação de restituir, para ficar fácil na sua cabeça agora, você vai falar o quê? Restituição da posse. Não é do bem em si, é da posse do bem que já pertence ao credor. Essa visão é fundamental para você aprender uma coisa que pouca gente aprende. Sabe qual é? A perda do objeto na obrigação de restituir. Ok? Porque se eu estou com o seu livro e ele se perde enquanto estava nas minhas mãos, quem vai sofrer a perda sou eu? Não, eu não era o dono. Res perit domino. Quem vai sofrer a perda é quem? Você, ao contrário do que se passa na obrigação de dar coisa certa. Então, vamos anotar um parágrafo rápido. Na obrigação de restituir, não há transmissão de propriedade entre devedor e credor. Na obrigação de restituir, não há transmissão de propriedade entre devedor e credor. Entre devedor e credor. Haverá apenas, ponto,
haverá apenas uma restituição da posse. Haverá apenas uma restituição da posse. Haverá apenas uma restituição da posse com a devolução do bem. Restituição da posse com a devolução do bem. Ok? Ou seja, o credor já era o proprietário da coisa antes do adimplemento desta obrigação. Já era o proprietário da coisa antes do adimplemento desta obrigação. Pessoal, então a gente aprendeu no primeiro bloco as várias espécies dentro da obrigação de dar. E agora nós estamos fortes para estudar aquilo que mais cai em concurso sobre a obrigação de dar, que é a chamada perda do objeto. Para tudo que você está fazendo. Para. A perda do objeto, ela é um momento dramático no direito obrigacional. Ok? A maior parte, eu afirmo sem medo de errar, a maior parte das questões que vocês vão encarar de direito das obrigações em prova de concurso vão dizer respeito da perda do objeto. E por que isso é assim? Porque quando eu não estou falando de perda do objeto, eu estou falando de conceitos. Então aqui o 243 conceituou o que é a obrigação de dar coisa incerta, é aquela determinada pelo gênero e quantidade. Você acha que vai cair em prova? Vamos lá, gente, vocês são inteligentes. Você acha que um artigo desse cai em prova? Não. O que vai cair é o quê? A polêmica. É onde você tem que saber qual é a regra, como modular, como o direito vai ser aplicado. E aí, galera de casa, a perda do objeto é um momento fantástico. Por quê? Porque aqui nós vamos ter um problema, um pepino. O direito não existe para solucionar controvérsias? Vocês estão bem, gente? Eu estou preocupado com vocês. Vocês estão bem? Vamos lá. O direito existe para solucionar controvérsias, não é assim? Então vamos supor, eu chego para a Bárbara e falo, Bárbara, deu merda. Como assim, Bruno? Infelizmente, o objeto que eu tinha que te devolver se perdeu. Vai haver um conflito ou não vai? Ela, mas eu quero o objeto, mas não tem mais jeito. Não, mas eu quero do estado em que ele se encontra. Ele não se encontra mais. Ah, então nós vamos brigar, nós vamos litigar, nós vamos para a justiça. Entenderam a ideia? Então, quando o objeto se perde, haverá normalmente o quê, Bruna? Um conflito de interesses. E aí, o que o Código Civil vai fazer? Construir regras para solucionar esse conflito de interesses. Faz sentido ou não? Então, na hora da prova, o que o examinador vai te colocar? Uma situação de conflito de interesses. E te perguntar qual é a regra aplicável. Por isso que isso cai em prova bastante. Então, a partir de agora, e por mais uns 2 ou 3 encontros aqui de obrigações, toda hora eu vou falar, adivinha o que vai vir agora? Você vai falar assim, perda do objeto? Eu, parabéns, é isso. A todo momento nós vamos trabalhar perda do objeto. Eu vou começar agora perda do objeto na obrigação de dar. Na obrigação de fazer também vai ter, na de não fazer vai ter, na obrigação alternativa vai ter, na obrigação indivisível vai ter, na obrigação solidária vai ter. Sempre vai ter regra sobre perda do objeto. Por que sempre vai ter regra de perda do objeto agora que você está raciocinando a matéria? Olá, tudo bem? Por que agora, ô Giovana, vai ter regra sobre perda do objeto agora que vocês estão raciocinando a matéria, hein, Breno? Porque é aqui que o legislador resolve os pepinos, resolve os problemas. E o examinador vai cobrar isso de você na prova. Fui claro? Perfeito? Então, ok. O que é perda do objeto? É tipo quando eu não acho meu celular, perdeu. É isso? Não, gente. Vamos raciocinar. Vamos lá. Perda do objeto. Lições gerais para a aula de obrigações. Perda do objeto. Quando a gente fala em perda do objeto, nós estamos falando num dano que aquele objeto veio a sofrer. Ok? Então, perda do objeto nada mais é do que um dano ou prejuízo. Nada mais é do que um dano ou prejuízo ocasionado ao bem jurídico
eleito como objeto do contrato. Ao bem jurídico eleito como objeto do contrato. Bem jurídico, objeto do contrato. Perfeito? Então, sempre que nós estivermos diante de um problema relativo à perda do objeto, o que você vai pensar, Bruninha? Teve um dano. Ou seja, o objeto não é mais íntegro como o era no momento em que as partes convencionaram aquela obrigação. No momento em que as partes contrataram. No meio do caminho aconteceu alguma coisa que gerou um dano ou prejuízo sobre aquele bem jurídico. Todo mundo entendeu isso? Então nós poderemos analisar a perda do objeto sob um tríplice aspecto. E se você aprender esses 3 aspectos, qualquer regra que vier na prova você vai acertar, porque você vai desenvolver um raciocínio. Estão preparados para o tríplice aspecto? Para desenvolver o seu raciocínio? Aluno meu não pode ter decoreba, vocês sabem disso. Aluno meu tem que ter entendimento da matéria. É por isso que eu luto aqui, não é isso? Então vamos lá. Você vai analisar, sempre que falar perda do objeto, 3 aspectos. Primeiro, quanto à extensão. Anote. Quanto à extensão dessa perda. Quanto à extensão, a perda pode ser total ou parcial. Isso aqui no nosso dia a dia é muito comum da gente falar. A Diana esses dias bateu o carro, não é isso, Diana, que você me contou? E deu o quê? PT. O que é PT? Perda total. Todo mundo já ouviu falar isso, não já, gente? Ah, bateu o carro e deu perda total. Porque é uma expressão muito comum no contrato de seguro. Então a gente está acostumado a ouvir ela. Mas ninguém fala perda parcial. Você pergunta, deu perda total ou não? Não, deu não, vai consertar. É o quê? Perda então o quê? Parcial. Entenderam a ideia? Você fala, deu PT ou não deu? Não, não deu não. Infelizmente a seguradora falou que não. Estava doido para dar PT, mas não deu. Faltou pouco. Quase que eu dei uma martelada no carro lá para dar uma... Então, gente, perda total ou perda parcial. Qual que é o outro nome técnico? Brenão, você está meio desatento hoje, cara. Brenão, você não é assim. Vamos lá. Qual que é o outro nome técnico da perda total? Perecimento. Ok? Então pode vir assim na prova também. O objeto pereceu. Perda total. Perecimento. Sinônimo, tá? Perecimento. E o outro nome para a perda parcial? Deterioração. Perecimento é sinônimo de perda total. Deterioração é sinônimo de perda parcial. Ok? Show de bola. Então vamos raciocinar junto. Eu tinha que entregar um carro para a Diana. Nós combinamos hoje de entregar esse carro. A data do adimplemento seria dia 1º de novembro. Ok? Pode acontecer alguma coisa com esse carro entre hoje e 1º de novembro? Pode ou não pode, gente? Pode. E esse algo vai ser uma perda, não é verdade? Se for perda total, tem como eu pagar algum carro? Você vai querer receber um... Se você não for dono de ferro velho, você vai querer receber um carro com perda total? Não. Mas se tiver perda parcial, é possível ocorrer o adimplemento? Hein, gente? Eu dei aquela raspada gostosa na lateral do carro. E aí, gente, é possível ainda ter ou não o pagamento, mesmo com a perda parcial? Então, qual é o seu raciocínio? Se for uma perda total, qual é a consequência? Fica inviável, inviabilidade do cumprimento do contrato. Se for uma perda parcial, não há inviabilidade, há uma possibilidade do cumprimento do contrato. E aqui, a escolha caberá a quem? Ao credor. Se o objeto se deteriorou, repito, se o objeto se deteriorou, o credor é quem irá escolher se recebe ele do modo como ele está ou não. Então, o credor, a Diana, eu que tinha que entregar o carro para a Diana, ela pode falar assim, Bruno, mas o carro está batido. E daí? E daí que carro batido não me interessa. Não foi isso que eu contratei com você. Eu contratei o quê? Um objeto íntegro.
Você está querendo me entregar um objeto deteriorado. Ela pode receber? A opção é dela, é um direito potestativo do credor. Pode anotar isso. Havendo perda parcial, nós teremos um direito potestativo do credor. Havendo perda parcial, repito, nós teremos um direito potestativo do credor. Como é que se manifesta essa potestade? Receber ou não o carro. Receber ou não o objeto deteriorado. Mas se ele escolhe receber, o que é justo? Numa perspectiva de enriquecimento sem causa? Um abatimento no preço. Então há uma possibilidade, o credor vai escolher. Ok? Então, vejam, se no primeiro caso de perda total o adimplemento é inviável, só vai nos restar a resolução do negócio jurídico. No segundo caso de deterioração, haverá a possibilidade de resolução, se o credor não quiser receber o objeto deteriorado, ou a continuidade do negócio jurídico com o devido abatimento no preço. Faz sentido ou não o raciocínio? Total. Então, na hora da prova, o examinador vai escrever isso para você. Você tem que raciocinar o que você aprendeu. Tá bom? Então, vamos fechar esse primeiro ponto. Quanto à extensão, vai. Quanto à extensão, a perda pode ser o quê? Vai. Eu quero você repetindo. O processo de aprendizagem ele é multissensorial. Então, se você fala, você ativa mais neurônios. E isso faz com que você grave a matéria melhor. Isso quem fala não é Prof. Bruno, isso são psicopedagogos. Sigam os seus conselhos. Vamos lá. Perda o quê? Total ou parcial? Total, qual que é o outro nome dela? Perecimento. Perda parcial, outro nome? Deterioração. Pode cair na prova com os dois nomes, tá bom? Beleza? O que o examinador faz aqui? Vamos ver quem já está malandro com prova. O que ele faz, Paulo? O que ele faz, gente? Inverte. Ele faz uma redação maravilhosa, só que ele troca parcial e total, e isso inverte totalmente o sentido da questão. Então ele vai colocar, diante da perda total do objeto, o credor poderá escolher entre recebê-lo ou não. Você, isso é perda o quê? Parcial. E às vezes por uma palavrinha, você erra a questão toda. E depois, Bruno, eu fui mal, você viu? Não conversa comigo. Não conversa comigo. Eu alertei. Eu falei que ia acontecer desse jeito. Não, Bruno, você está acertando muita questão, lógico. Os caras não mudam, não. É tudo igual. 20 anos é a mesma coisa. Tudo igual. É sempre a mesma coisa. Não tem como ir mal em civil, não. Civil é coisa de retardado. Olha o professor. Gente, vai vir assim na prova. Vai trocar um pelo outro. Podem ter certeza disso. Vocês vão falar, não acredito. Tem aluno que sai da prova e fala assim, Bruno, não acredito que como você falou. Claro, as coisas se repetem. É tudo igual. Não tem criatividade aqui. Então o examinador vai o quê? Trocar o total e o parcial e vice-versa, ok? Então se for perda total, tem como pagar? Não, está inviável. Então qual é a solução? Resolução. Se for perda parcial, deterioração, é possível o pagamento? Quem escolhe? A escolha de quem? Credor. Então é um direito potestativo. O devedor conta que o objeto está deteriorado, o credor escolhe se recebe ou não. Se ele escolher receber, o que nós vamos ter? Continuidade do contrato, mas por uma questão de vedação e enriquecimento sem causa, abatimento no preço. Se ele escolhe não receber, qual é a conclusão? Resolve o contrato. Não está batido, não me interessa não, está resolvido o contrato. Fechou? Primeiro ponto quanto à extensão. Segundo ponto. Segundo ponto, quanto à responsabilidade. Quanto à responsabilidade. A perda pode se dar sem culpa do devedor, ou a perda pode se dar com culpa do devedor. Eu vou até circular a preposição, porque vocês já sabem o que o examinador vai fazer na hora da prova. Meus alunos inteligentíssimos. Ele vai trocar. Ele vai trocar o sem e o com, e isso altera totalmente o sentido da questão. Então eu peço, por favor, se isso cair em prova, vocês vão ler com os dedos mastigando as palavras, combinado?
Leia com os dedos mastigando as palavras. Perda do objeto. Vai trocar, quer ver? Tchá, tchá, tchá. Ah, aqui, ó, trocou. Então, se for sem culpa do devedor, nós vamos ter uma situação fortuita, um acaso, ok? Um motivo de força maior. Quer um exemplo? Diana, eu tinha que te entregar no dia 1º de novembro o carro, não era isso que a gente exemplificou? Aí o que aconteceu? Eu parei debaixo de uma árvore, e aí deu uma ventania, a árvore estava com um galho podre, eu não vi, o galho caiu, um galho de 10 metros caiu em cima do carro, e amassou ele completamente. Eu tenho culpa por isso? Hein, gente? Tem gente que culpa tudo por todo mundo, né? Todo mundo por tudo, né? Assim, mas nesse caso é um evento da natureza. Isso é um fato jurídico em sentido estrito. Meus alunos de parte geral estão aí? Meus alunos de parte geral estão aí? Vários estão e eles fazem assim, ó. Não. Vamos lá, gente. Fato jurídico em sentido estrito. Quem lembra? É o fato da natureza que produz efeitos jurídicos. Esse não é um caso? Uma árvore cai em cima de um carro. É um fato da natureza que produz efeitos jurídicos exatamente quanto à perda do objeto. Então, se foi sem culpa do devedor, é justo ele responder por aquele evento? Hein, gente? Não, então qual é a conclusão? O que vai acontecer com aquele contrato? Eu vou chegar para a Diana, aconteceu uma tragédia. Ela, o quê, Bruno? Uma árvore caiu sobre o carro que eu teria que lhe pagar. Ela, oh, meu Deus, uma perda total sem o quê? Culpa do devedor. Então, eu vou ter que pagar algum tipo de indenização para ela? O que é o máximo que eu tenho que fazer com a Diana? Retorno ao status quo. Se ela já tiver adiantado alguma parcela ou mesmo pagamento integral, qual é o meu dever? Restituir o valor que eu recebi. A gente chama isso no direito civil de equivalente. Então eu vou devolver o equivalente, ou seja, o preço que ela me pagou pela coisa. Tá? Então eu vou restituir o equivalente sem qualquer acréscimo de perdas e danos. Então qual é a conclusão? Resolução do contrato sem que se fale em perdas e danos. Resolução do contrato sem qualquer pagamento de perdas e danos, ok? Ô Bruno, oi. Isso se aplica também à perda total e à perda parcial? Sim. Só que na perda parcial, o que vai acontecer, gente? Vamos. Se uma árvore cai sobre o carro, Diana, eu te conto isso. Se foi perda total, quen. Não tem mais jeito. Mas se for perda parcial, o que você pode falar? Não tem problema, eu adorei seu carro era raro, eu vou mandar arrumar, não tem problema não. Eu fico com o objeto, desde que você me dê um abatimento no preço. A gente não vai falar em perdas e danos, porque você não teve culpa. Mas eu posso ficar com o objeto. Então eu estou casando essas duas regras de cima com essa regra de baixo que eu já apresentei, ok? Daqui a pouco eu vou casar mostrando na lei. Você vai achar a lei ridícula. Essa é a minha intenção. Tá? Bora pra cá. Agora, se a perda foi com culpa. Diana, eu estava bêbado e bati o carro. Ok? Eu estava bêbado e capotei o carro. Podendo gerar uma perda total ou uma perda parcial. Então, eu contratei com você, ingeri bebida alcoólica, dirigi aquele veículo e gerei um dano. Gerei uma perda para aquele carro. Se foi com culpa, gente, o que vai acontecer? Além da possível resolução, se foi com culpa, nós vamos ter uma sanção do direito civil. Uma sanção típica do direito civil. Pena privativa de liberdade, é isso? Ah, não, isso é do penal. Perdas e danos. Tá joia? Então, o devedor culpado paga perdas e danos. Gente, devedor que não tem culpa não vai pagar perdas e danos, não faz o menor sentido. Quem vai pagar perdas e danos no direito civil? Só o devedor que tiver culpa. Ok? Lembra, perdas e danos é sanção. Só vai ser sancionado quem agir culposamente. Fechou? Então, se for sem culpa, mera resolução. Se for com culpa, lembra sempre das devidas perdas e danos. E o terceiro tópico que eu falei para a gente raciocinar essa matéria, quanto à extensão, quanto à responsabilidade, quanto ao momento. Quanto ao momento. Vamos lá. Quanto ao momento, nós vamos pensar que a perda pode se dar antes da entrega do bem, da tradição, ou depois da tradição.
Vamos grifar de novo, porque o examinador vai trocar isso na prova, não é isso? Não é assim que vocês estão aprendendo? Todo mundo gabaritando? Amém? 2 pessoas falaram amém, vão ser aprovados. Antes ou depois. Ok? Eu tenho que checar se aquela situação de perda do objeto se deu antes ou depois da tradição. Porque é aqui que nós aplicamos aquele princípio que você traz desde a faculdade, muitas vezes você nem lembra que você aprendeu isso, que é aquele brocardo latino que eu já falei na aula de hoje, res perit domino. Então eu tenho que saber o momento em que se deu a perda para aplicar o brocardo latino res perit domino. O que significa res perit domino? A coisa se perde para o seu dono. A coisa se perde para o seu atual proprietário. Gravaram? Então vamos pensar junto. A coisa se perde para o seu dono. A coisa se perde para o seu atual proprietário. Vamos lá. No meu exemplo com a Diana. Se antes de eu te entregar o carro, Diana, cai sobre ele uma árvore, o que você vai falar comigo? Problema é seu, fantástico. Ou seja, você vai falar o quê? Foi antes da tradição. Então, Bruno, res perit domino. Agora, se for no dia seguinte que ela recebeu o carro, a árvore cai e ela vem me contar isso, nossa, que triste, né? Ainda bem que res perit domino, né? Ou seja, a coisa se perde para o seu dono. Olha para cá. Momento de mix entre direitos reais e direitos das obrigações. Venham comigo. Pessoal, quando você transmite uma propriedade, você transmite o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar. Ou seja, quando você transmite uma propriedade, você transmite também todos os atributos ou faculdades jurídicas que aquele direito tem, que aquele direito carrega consigo. Todo mundo percebe isso? Mas quando você transmite uma propriedade, você transmite o que também? Os riscos incidentes sobre a coisa. Ok? Os ônus incidentes sobre aquela propriedade. Quem foi meu aluno no semestre passado de Direitos Reais? Teve alguém aqui que foi meu aluno de Direitos Reais no semestre passado? Não, né? O Ivo já está até... Não, fui não. Era um avatar meu que estava aqui. Olha aqui, gente. Quem foi meu aluno de Direitos Reais aprendeu comigo que a propriedade obriga, não obriga? Não vai trazer, por exemplo, obrigações próprio terreno? Obrigações que derivam da titularidade de um bem, lembram disso? Então, ao se transferir uma propriedade, você não está transferindo só as faculdades jurídicas de usar, gozar, dispor e reivindicar. Você está transferindo todos os ônus que recaem sobre aquela propriedade, como, por exemplo, as obrigações próprio terreno. Mas também um grande ônus que a galera não lembra, que é o ônus de perda da coisa. Ok? Que está dentro da faculdade de dispor. Você pode dispor daquela coisa alienando para terceiro ou sofrendo a perda do bem. Ok? Então, quando você transmite uma propriedade, você transmite também os riscos que sobre ela incidem. E um desses riscos é exatamente sofrer a perda do bem. Daí a ideia de res perit domino. Então, quando você vem me contar essa história triste, Diana, o que eu falo? Só lamento, minha amiga. Res perit domino. Eu não tenho qualquer responsabilidade quanto a isso. Isso é problema seu. Todo mundo entendeu? Tá fechado aqui, galera? Então, vamos repetir. Falou em perda do objeto, quais são as 3 coisas que você tem que raciocinar? Grava isso na cabeça que o código vai ficar ridículo, vai. Quanto à extensão, se a perda... Vai, repete, vai. Se a perda foi o quê? Total. Você em casa, repete aí para a galera da sua casa ver que você está estudando. Total ou parcial, não é isso? Se for total, não tem jeito de entregar. Se for parcial, a escolha cabe ao credor. Se ele optar por receber, ele tem direito a um abatimento no preço por uma vedação e enriquecimento sem causa. Faz sentido? Show. Quanto à responsabilidade, eu tenho que analisar o quê? Se o devedor teve culpa ou não. Se ele não teve culpa, ele não vai pagar qualquer perda de danos, ele não vai ser punido. Agora, se ele teve culpa, se ele teve responsabilidade, se ele agiu culposamente para a perda daquele objeto, ele vai ser punido com uma sanção típica do direito civil. Qual é? Perdas e danos. E quanto ao momento, eu vou ter que analisar se a perda se deu antes ou depois para modular quem vai sofrer aquela perda. Entenderam isso? Show de bola? Tranquilos? Então agora vamos separar. Como assim? Nós vamos fazer assim, ó. O mix do bloco 1 com o bloco 2. Olha que fantástico. No bloco 1 aprendemos as espécies. No bloco 2 aprendemos a tríade da perda do objeto. E no bloco 3, o que a gente vai fazer? Juntar os dois. Não perca o próximo bloco. Vamos juntar? Olha para cá, todo mundo comigo.
Como assim juntar? Eu não estou entendendo. Olha para cá. Nós vamos ver como se dá a perda do objeto na obrigação de dar coisa certa, como se dá a perda do objeto na obrigação de dar coisa incerta e como se dá a perda do objeto na obrigação de restituir. Então anota no caderno. Perda do objeto na obrigação de dar coisa certa. 2 pontos. Rápido. Perda do objeto na obrigação de dar coisa certa. Eu não falei que essa era uma das funções da classificação? Modular os efeitos da perda do objeto? Falamos isso ou não? Sim, falamos. Então vamos lá. Perda do objeto na obrigação de dar coisa certa. Estão prontos? Temos 3 regras no Código Civil. O 234, o 235 e o 236. 3 artigos que adoram cair em prova. 234 a 236, ok? O 234 vai falar de perda total. O 235 e o 236 vão falar de perda parcial. Então vamos à análise desses artigos. Aqui eu acho importante analisá-los, até para que a gente possa firmar os conceitos aprendidos. Vamos lá. Se a coisa se perder, no caso do artigo antecedente é obrigação de dar coisa certa. Se a coisa se perder, primeira coisa, o que está aqui? Olha lá, vamos junto na lei, gente. Agora a lei vai fazer total sentido. Se a coisa se perder, sem culpa. Quando? Antes da tradição, ou se estiver pendente de uma condição suspensiva, fica o quê? Vamos, gente, se perdeu sem culpa antes da tradição, qual que é a ideia? Resolve-se a obrigação. Não foi isso que a gente aprendeu? Beleza. Agora, se a perda é o quê? For com culpa, resultar de culpa do devedor, nem lê o resto. Não lê. O que vai acontecer? Você está lendo, você está inseguro. Vai ocorrer o quê? Pagamento de perdas e danos. Então, esse responderá pelo equivalente. O que é o equivalente? Vocês aprenderam com o professor aí? É o preço que já tivesse sido pago, né? Então, eu vou devolver para Diana o quê? O preço que ela me pagou, acrescido das perdas e danos, já que eu tive culpa. Tranquilo? Então, 2, 3, 4, perda total, bocejadores. Agora, o 2, 3, 5, para quem está bocejando. Deteriorada a coisa, perda parcial. E não sendo o devedor culpado, caiu um galho que prejudicou a parte da frente do carro apenas, poderá, olha o poder, olha o direito potestativo, poderá o credor fazer o quê? Vê se não é isso que a gente falou. Resolver a obrigação ou... Faz uma bolinha no ou. Pega o seu VAD. Cadê o VAD, gente? É porque é pesado. Pesado vai ser sua consciência. Né? Vamos lá. Ou... Aí agora eu fiquei mal, Bruno. Ou aceitar a coisa. Aqui está o direito potestativo. Ele pode resolver ou aceitar a coisa. Se ele está aceitando, vamos ter que fazer o quê? Abater de seu preço o valor da perda. Todo mundo está junto? Fácil ou não? Fácil. 2, 3, meio vai falar de quê? Da deterioração sendo culpado o devedor. Poderá o credor fazer o quê, gente? Exigir o equivalente, no caso dele querer resolver, né? Ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, já que houve culpa, qualquer que seja a escolha dele, ele vai poder reclamar o quê, gente? Indenização das perdas e danos. Ok? Como é que esse 2, 3, meio já caiu 17 vezes em prova? Assim, ó. Ele começa assim, ó, na prova. Não sendo culpado o devedor, e faz o restinho igual. Aí, às vezes, você já está lá no final do artigo, está cansado, né, da letra, da assertiva da prova. Ah, é isso mesmo, eu lembro que eu já li. Não, você não leu. Porque se colocar um não, muda todo o sentido da prova. Tamo junto? Aprenderam, então? Perda do objeto na obrigação de dar coisa certa. Agora vamos falar de uma coisa mais complicada. Perda do objeto na obrigação de dar coisa incerta. Anota. Perda do objeto na obrigação de dar coisa incerta. Ah, olha para cá. Outra coisinha que o examinador muda também na prova, qual é? Vem, só os inteligentes. O que ele faz? Ele troca o certa com o incerta. Só 2 letrinhas que ele coloca já muda todo o sentido da questão. Ah, eu não acredito que eu tomei por uma questão nesse concurso por causa de 2 letras. Toma sim.
Tá? Então o cara vai fazer isso na prova, ele vai trocar o certa com incerta, leia com os dedos mastigando as palavras. Foi claro? Então vamos lá. Perda do objeto na obrigação de dar coisa incerta. Vamos voltar no nosso exemplo? Vem comigo aqui, câmera. Vamos lá. O exemplo que eu dei foi, eu celebro um contrato com a Diana e o nosso contrato é Bruno entregará a Diana um veículo popular 0 km. O que falta, gente? Vamos, gente. Qualidade. Não tem hoje 400 montadoras? Todas elas não têm um carrinho popular? Quase todas, na verdade, né? Então eu vou ter que escolher qual desses veículos eu vou pagar para ela, não é verdade? Aí eu escolho na minha mente, já que eu sou devedor, na minha mente. Eu vou entregar, sei lá, um Fiat Uno para ela. Carro da Fiat, um Fiat Uno, tá bom? Um carro popular. Por que eu vou entregar um Fiat Uno? Porque eu tenho um Fiat Uno na minha garagem. Então eu vou entregar aquele, foi a minha escolha, beleza? Só que a minha casa desmorona e o Fiat Uno, porque deu uma chuva torrencial, o Fiat Uno é amassado pela construção. Ele estava na garagem da casa, todo mundo está comigo? Aí eu chego para a Diana e falo assim, Diana, aconteceu uma tragédia, o que minha casa desabou. Ela, nossa, Bruno, você está bem? Eu estou bem, quem não está bem é o carro que eu ia te pagar. Porque ele estava na garagem e eu ia te pagar esse carro. Qual é a resposta da Diana? Com educação, gente. Por favor, dane-se não. O que ela vai falar, gente? Arruma outro? Ela vai falar, arruma outro? Não, ela vai ser técnica, vai falar, que bom que eu não celebrei o contrato como obrigação de dar coisa certa. Porque se fosse uma obrigação de dar coisa certa, o que o Bruno alegaria? O que o Bruno alegaria? Perda total, sem culpa do devedor, conclusão, resolução do contrato, né? Aí o que a Diana fala? Tá vendo? Tá vendo o quê? Porque eu não contratei uma obrigação de dar coisa certa? Eu não estou entendendo, Diana. A grande vantagem, Bruno, isso é a Diana falando, a grande vantagem, Bruno, de se celebrar uma obrigação de dar coisa incerta é que você, devedor, jamais poderá alegar a perda da coisa. Hã? Se faltou a qualidade, faltou a determinação do objeto. E aí qual é a frase mágica que ela falará para mim? O gênero nunca perece. Já ouviram essa frase? Genus non perit. O gênero nunca irá perecer. Ela vai falar, ô Bruno, eu sabia que você ia vir com a história triste. E como eu já antecipei que você traria uma história triste, o que eu fiz? Eu coloquei uma obrigação genérica. Eu estabeleci uma obrigação de dar coisa incerta. Exatamente para você não poder alegar que o objeto se perdeu. Então, ela vai falar ainda de forma mais incisiva comigo. Quando a sua casa caiu, desabou, todos os carros populares do mundo estavam debaixo dela? Minha resposta, não. Ela, então, estou esperando aí o pagamento da obrigação. Entenderam a ideia, gente? Então, às vezes parece, por que não vai determinar aí a qualidade? Porque, às vezes, é melhor você deixar em aberto para que a escolha ou concentração aconteça no momento ou antes do adimplemento, e você evite uma alegação de perda do objeto, ainda que sem culpa do devedor. Entenderam isso? Então anote. Na obrigação genérica, o devedor não poderá alegar a perda do objeto. Afinal, este não estava determinado. O devedor na obrigação genérica, não poderá alegar a perda do objeto. O devedor não poderá alegar a perda do objeto. Uma vez que a qualidade não estava determinada, ou esse objeto não estava determinado. Uma vez que esse objeto não estava determinado. Entre parênteses, genus non perit. Genus non perit. Ou seja, o gênero
nunca irá perecer. Onde está essa regra de ouro? No artigo 246, que já está na sua tela. Artigo 246 do Código Civil. Olha lá. Antes da escolha. Por que é antes da escolha? Porque se for depois da escolha, a obrigação não é mais genérica, ela é uma obrigação específica, ela não é mais uma obrigação de dar coisa incerta, ela passou a ser uma obrigação de dar coisa certa. Perfeito. Então, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito, ou seja, ainda que sem culpa do devedor, ainda que sem culpa sua. Ok? Ainda que sem culpa sua. Aprenderam isso? Então, essa é indubitavelmente uma das vantagens de se celebrar uma obrigação de dar coisa incerta. Genus non perit. Observação. Observação doutrinária. Anote, observação doutrinária. Isso não está na lei, isso está apenas na doutrina. Observação doutrinária, 2 pontos. Já caiu há muito tempo atrás em prova da magistratura. Dívida de gênero limitado, 2 pontos. Dívida de gênero limitado. Entre parênteses, também chamada de obrigação quase genérica. Se cair essa na prova aí, hein? Por favor, Copenhague, tá? Chocolate. Não traz Cacau Show não, por favor. Vamos lá. Dívida de gênero limitado. Também chamada de obrigação quase genérica. Dívida de gênero limitado, obrigação quase genérica. Larga a caneta e presta atenção. Qual é a ideia aqui? Às vezes nós celebramos uma obrigação de gênero, que falta a espécie, que falta a qualidade, que falta uma determinabilidade plena, mas que o gênero é muito limitado. E nesses casos, o que a doutrina trabalha? Que pode acontecer do gênero inteiro vir a se perder. É o caso de um veículo popular? Não, isso não é um gênero limitado. Mas vamos supor que a Diana tem um supermercado e que eu sou um importador de vinhos. E eu celebro com ela a obrigação de entregar 100 garrafas da região X. Eu posso escolher na região X 10 vinícolas diferentes naquela região, ok? E eu tenho que te entregar 100 garrafas safra 2016. Todo mundo entendeu? Bruno se obriga a entregar 100 garrafas do vinho da região tal. Eu vou poder, como devedor, escolher qual vinícola. A gente estabelece um preço para aquilo dali, perfeito? Só que naquele ano, o que acontece? Dá uma praga nas parreiras e acaba não sendo o quê? Feito o vinho safra 2016. A obrigação era genérica? Sim, porque se ela fosse específica, seria da vinícola X, da vinícola A. Estabeleceríamos a qualidade do objeto a ser adimplido. Mas eu falo, pode ser de qualquer das vinícolas daquela região, eu vou te dar 100 garrafas. Só que naquele ano há uma praga nas parreiras e nós não temos safra 2016. O que eu poderia falar nesse caso? Ô, Diana, infelizmente não tem como eu te pagar. Aí você se vira. A obrigação é genérica, eu nem coloquei a vinícola para não ter esse problema. Eu falo, sim, mas aqui estamos diante de uma... Lê o caderno. Lê o caderno. Dívida de gênero limitado, ou obrigação quase genérica. Nesses casos, o que a doutrina pontua? Que nós não daríamos a aplicabilidade ao 246, mas sim nós daríamos aplicabilidade ao 234 e 236. Ou seja, quando nós tivermos uma obrigação de gênero restrito, obrigação quase genérica, dívida de gênero limitado, nós estaríamos autorizados a não aplicar a regra do 246 e tratá-las como uma obrigação de dar coisa certa. Sensacional para a prova, anota no caderno aí. Se o gênero for limitado, é possível que ocorra, se o gênero for limitado, é possível que ocorra a perda deste como um todo.
a perda deste como um todo. A perda deste como um todo. Nesta situação, a doutrina recomenda, nesta situação, a doutrina recomenda a não aplicação do artigo 246. A não aplicação do artigo 246. A não aplicação do artigo 246. Tratando tais dívidas como obrigações de dar coisa certa. Tratando tais dívidas como uma obrigação de dar coisa certa. Perfeito? Coloque exemplo aí. Obrigação de entregar vinhos de uma determinada região. Só para você lembrar o exemplo que eu dei na aula quando você for ler o caderno, tá bom? Obrigação de se entregar vinhos de uma determinada região. É uma dívida de gênero limitado, entenderam isso? Show de bola. Terceiro ponto. O que está faltando? Exatamente. Perda do objeto na obrigação de restituir. Anote. Essa é a mais complexa para a prova. Esta é a mais complexa para a prova. Foi claro? Mas vocês vão tirar de letra. Quer ver? Perda do objeto na obrigação de restituir. Vamos lá. Perda do objeto na obrigação de restituir. Vamos lá. Pessoal, olha para cá. O que tem de diferente na obrigação de restituir? Não há transmissão de propriedade, nós vamos devolver apenas a posse a quem já era proprietário. Então, o que isso vai alterar? Qual é o cenário que vai alterar aqui? É a extensão do dano? Isso vai alterar? Perda total ou parcial? Não. É a responsabilidade, com culpa ou sem culpa, isso vai alterar? Não. O que vai alterar? Vamos, gente. O antes ou depois, por que vai alterar? Eu não estou raciocinando bem hoje, Bruno. Vamos, gente. O que vai alterar? Antes da tradição, que na verdade não é tradição, eu tenho que chamar de restituição. Quem era o proprietário antes da restituição? Credor. Quem é o proprietário depois da restituição? O credor. Então, se ocorrer perda, quem sofre? O credor. Por quê? Porque antes ou depois ele era o dono. Ele era o proprietário. Eu vou dar um exemplo aqui, não anote. Só para a gente raciocinar. Eu viajei, fui para uma praia, chegou lá, eu aluguei um carro. Todo mundo está comigo? Beleza? Aí, eu fui com esse carro para uma praia mais afastada e parei embaixo de um cajueiro. A galera do Nordeste gostou do exemplo. E eu fui nadar lá no mar, mineiro, né? Sunga na cabeça, vaca, caldo. Aí na hora que eu volto, eu não acho o carro. Por quê? Porque o cajueiro caiu. Alguém já deu exemplo de árvore que caiu assim? Já? O cajueiro caiu em cima do carro locado, ok? O que eu faço nesse momento? Tento remover o cajueiro? O que eu faço, gente, nesse momento? Chora? Não, gente, choro se eu fosse dono do carro. O que você faz nessa hora? Nossa, ainda bem que eu só loquei. Ainda bem que esse carro era alugado. Você liga para a locadora e fala o quê? Olha, tem uma má notícia. Como é que você vai falar com a menina que atender você? Res perit domino. A gente não tem atendimento em inglês. Res perit domino. O que você vai falar com ela, entenderam? Olha, infelizmente, eu não... Olha o que você está falando, traduzindo, né? Infelizmente, Maria Paula, eu queria muito cumprir a obrigação de restituir, né, Brenão? Mas eu não vou poder. Por quê?
Porque ocorreu um evento que gerou a perda total do objeto, vai, antes da restituição. Entenderam a ideia? Quem vai perder é o devedor? Não. Eu vou ter que indenizar, olha que pergunta boa, a locadora? Eu, Bruno, vou ter que indenizar a locadora? Vou ou não, gente? Via de regra. Não, por que eu não vou ter que indenizar? Porque eu não tive o quê? Culpa. Só lamento, é o risco do negócio deles. Véio. Quem mandou ter esse tipo de negócio? Eu não tenho. Você tem? Problema seu. Risco do seu negócio. Aprenderam isso? Vê se é diferente. Eu fui para aquela praia e tomei 18 caipirinhas. 18. Vai vendo. Aí, gente, depois de tomar 18 caipirinhas, o que eu fui fazer? Dirigir. Aí eu capotei o carro na estrada. Aí eu ligo para a locadora e falo o quê? Respect Domino? Sim. Esse é o detalhe que a galera não aprende. Por que é Respect Domino, gente? Mesmo eu tendo bebido e capotado o carro. Porque ela era o dono do carro, pô. Então quem vai sofrer a perda? Quem vai sofrer a perda? O dono sempre. Mas nesse caso, tem uma vírgula, né? Ele vai sofrer a perda, mas como houve culpa, ele vai poder exigir o quê? O valor do carro acrescido de perdas e danos. Entenderam essa ideia? É claro que as locadoras alteram essa regra do Código Civil por disposições contratuais. Coloca lá, qualquer coisa que acontecer com o carro, você é responsável. Mas isso é plenamente discutível, se essa cláusula é uma cláusula abusiva ou não, faça o que prevê o Código do Consumidor e faça o que prevê o Código Civil. Então é claro que eles vão colocar. É igual quando você entra num shopping center, paga R$ 59,00 de estacionamento, é um absurdo, né? Estacionamento de shopping, né? Saudade da época em que shopping não cobrava estacionamento. E aí você entra no shopping, aí você pega o ticket, o que você lê atrás? Não nos responsabilizando por danos causados ao carro. Aí você vê lá, R$ 28,00 e tem um escrito atrás do bilhetinho, não tem? Não nos responsabilizando por danos causados ao carro, não nos responsabilizando por objetos deixados dentro do carro. Aí você fala, por que eu estou parando aqui? Eu deixo o carro abandonado na rua, é a mesma coisa. Você calcula a multa aqui, ó, vai dar R$ 70,00, estacionamento proibido. Aqui dentro vai dar 70 e eles não responsabilizam por nada, é a mesma coisa. Vocês não pensam, não? Tem uma técnica, né, gente? Quando você entrar assim com um crushzinho, vai no cinema e tal, entrou com um carro de estacionamento, dá o ticket, manda ele ler. Aí o crush vai ler. Aí ele, nossa, eu acho isso absurdo. Aí você vê se a pessoa né? Se ela é inteligente, ou já é burrinha, se vai ser só um pega, você pode ter mais coisa. Aí a pessoa fala assim, né? Ela lê e fala, eu não entendi. O que você não entendeu? Não está tendo o quê? Responsabilidade por nada. Aí a pessoa, se ela for inteligente, ela vai falar o quê? Isso é um absurdo. Isso é uma cláusula abusiva. Aí você vai ficando apaixonado, né? Vai dando aquele tesão. Então, gente, se a pessoa já fala isso aqui é uma cláusula abusiva, e se ela falar assim, ó, isso aqui deve ser considerado uma cláusula não escrita, pede em casamento, que é muito inteligente, porque é exatamente isso que você tem que ler. Você tem que ler aquilo e falar o quê? Isso é uma cláusula que não é nem nula, ela é mais do que nula. É como se fosse uma cláusula não escrita, de tão abusiva que ela é. Todo mundo entendeu isso? Por que eu estou dizendo? Porque nos contratos de locação de carro, eu que viajo toda hora, de vez em quando a gente tem que alugar carro aí, sempre tem essa cláusula lá. O locatário será responsabilizado por qualquer evento que vier a ocorrer com o carro. Aí você fala o quê? KKKKK. Se o evento for em minha culpa, nós vamos discutir isso na justiça, porque essa cláusula é notoriamente uma cláusula abusiva. Se eu não tiver responsabilidade nenhuma pelo evento, isso é risco do seu negócio. O objeto se perder quando você loca ele a terceiros. Você vai ter direito a receber a indenização do locatário quando o quê, gente? Vamos, gente? Quando ele tiver culpa. Agora eu deixei o carro da locadora estacionado e vem um caminhão sem freio e amassa ele na parede. O que eu vou falar? Respeite de dono no locador, não tem nada a ver com isso. Ah, mas estava na sua posse. E daí? Eu não tive culpa alguma. Olha aqui, testemunhas, ocorrência. O caminhão perdeu o freio, não tem nada a ver com isso. Se eu tivesse com o meu carro, eu estava fudido. Porque aí era respeite do mas como é o carro da locadora, amém. Não é verdade? Conversa com o motorista de Uber. Os mais inteligentes falam, eu não vou comprar um carro para colocar no Uber. Eu alugo. Porque qualquer coisa que acontecer, eu vou lá na locadora e troco. Se bater o carro, eu vou lá na locadora e troco. Se der um defeito, eu vou lá na locadora e troco. Ou seja, eu tenho sempre um carro à minha disposição para poder trabalhar. Nunca tinha pensado nisso. Então, gente, raciocinem. Pode ser um papo bom para você bater com o cara do Uber, que os caras sempre puxam papo, né? Eu sou meio caladão assim, fora de sala de aula, porque eu falo muito de sala de aula. Então, os caras puxam papo comigo no Uber, eu sou aquele cara monossilábico. É. Aí um dia eu falei, Pérez de Domo, cara, oi? Aí ele já viu que eu era estrangeiro. Então, olha aqui, gente, ó. Aí acabou o papo. Então, ó, perda
na obrigação de restituir? Aprenderam? O que vocês vão ter que raciocinar? Antes ou depois, a perda quem sofre? O dono. E quem é o dono? O credor. Aprenderam isso? Então, nós vamos analisar as regras do 238, 239 e 240 que caem em prova e a galera erra. 238, 239 e 240. 238, 239, 240. Um dos artigos que mais cai em prova de obrigações, porque os alunos não sabem o que é obrigação de restituir e o examinador ganha deles. Tá na mão. Se a obrigação for de restituir, aí vem o pleonasmo, né? Restituir coisa certa. Não existe restituir coisa incerta. E esta, sem culpa do devedor, se perder antes da pé. Olha a palavra que o código usou. Podia ter usado o quê, Fernanda? Restituição, era muito melhor, né? Se perder antes da tradição, sofrerá quem a perda? Agora faz sentido ou não? Quem que sofre a perda, gente? O credor, mas é antes da tradição, mas não tem problema, ele já era o proprietário do bem. E a obrigação se resolverá, sofre o credor a perda e a obrigação se resolve, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Me lembra desse caso da locação. O que isso aqui significa, essa parte final? Ressalvados os direitos do locador, que é o credor, que é o titular do bem, até a data da perda. O que significa isso? Ele pode cobrar os aluguéis. Espera aí, tudo bem, eu perco lá, mas você ficou 5 dias com o carro, você vai ter que pagar esses aluguéis. Sim ou não? Sim. Perfeito? Agora, olha o 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, 18 caipirinha capotou o carro, responderá o devedor pelo quê? Não foi o que eu falei? Pelo valor do carro mais as devidas perdas e danos. Então, quando você faz, olha para cá. Quando você faz seguro, quando você contrata uma locação, você está pensando no 239. A seguradora não oferece, a locadora não oferece. Já alugaram o carro uma vez na vida? Sim, já viram? Pelo menos no anúncio na internet? Nunca viram? Vem assim, ó. Você quer com seguro ou sem seguro? A pergunta é fatal. Você fala sem seguro, eu gosto de adrenalina. Não, você fala, tá bom, quanto que é? É a pergunta de todo mundo, né? As pessoas normais falam o quê? Quanto é com seguro? Aí ele fala, tem a básica, a avançada, a advanced, a master, a ultra, eu quero a básica, velho. Só para se der merda, tá pago. Não quero a ultra, master, advanced. Então, senão começa a ficar caro demais a locação, não é verdade? Então, você vai lá e pensa no 239. Se eu fizer uma barbeiragem e bater o carro, vai ter um seguro para segurar tanto o carro da locadora quanto o carro de terceiros que eu vier a colidir. Perfeito? Então, eu vou pagar o equivalente mais as perdas e danos. E agora, o 240 vai falar de deterioração. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, passou um caminhão e deu uma arranhadinha no veículo estacionado, no veículo locado. Recebê-la-á o credor tal qual se ache, sem direito à indenização. O que vocês aprenderam com o prof. Bruno? Para e olha para cá. Vocês aprenderam assim, ó. Quando tem deterioração, o credor pode escolher se fica ou não com o objeto. Não é isso que a gente aprendeu? Eu não falei que era um direito potestativo do credor escolher ficar com a coisa deteriorada ou não? Não foi isso que a gente aprendeu aqui, ó, de deterioração? Aqui, ó, possível resolução ou continuidade com abatimento do preço. Não foi isso que a gente aprendeu? Por que esse cenário muda na obrigação de restituir? Por que esse cenário muda quando a obrigação é de restituir? Porque, gente, ele já é o proprietário, então ele não tem escolha entre receber e não receber. Se você chegar na locadora com um carro deteriorado e mostrar que você não o deteriorou, que foi um terceiro, a gente não recebe o carro assim não. Você falou, valeu, tá a chave aí, tô indo embora. Um abração para vocês. Por quê, gente? Ele não tem essa opção. Qual é a opção dele? Abandonar o bem, ou seja, perda da propriedade, abdicar do direito de propriedade ou recebê-la. Então ele não tem a opção entre receber ou não. Por quê? Porque o veículo é dele. Porque o bem é dele. Então por isso que o 240 ele muda essa perspectiva da escolha quando há deterioração. Escreva isso no caderno. Na obrigação de restituir, havendo deterioração, não haverá escolha para o credor, já que ele é o titular do bem. Ai, foi muito rápido. Na obrigação de restituir, ocorrendo a deterioração da coisa, não há escolha para o devedor, desculpa, para o credor. Na obrigação de restituir, havendo deterioração da coisa, não há escolha para o credor, uma vez que ele já é o proprietário desta. Entenderam a diferença marcante aqui, então?
Boa para a prova essa diferença ou não? Super boa. Não haverá escolha. Então, olha o 200, coloca aí, artigo 240. Vou ler de novo, está na tela, para quem quiser acompanhar comigo. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la-á o credor, do jeito que ela tiver, sem direito à indenização. Ok? E se a coisa se deteriorar por culpa do devedor? Ele tem a opção? Eu chego na locadora e falo, realmente eu bebi umas caipirinhas e dei uma arranhada no carro aí. Uma vez aconteceu isso comigo, eu estava no Chile, aí eu estava num final de tarde numa avenida engarrafada, e aí eu vi uma galera correndo atrás de um cara. E aí o instinto policial fala mais alto, né? Eu no trânsito, o cara vem correndo. Eu falei, esse cara não vai vir na minha direção. Um bandidinho, um ladrãozinho. Aí, pega, pega. Era alguma coisa gritando lá em espanhol que eu não sabia o que era, né? Aí, arresta, sei lá. Aí eu tô lá no carro assim, olhei. Na hora que eu olhei, o cara tá vindo na minha direção. Aí o cara vai atravessar o carro na minha direção. Aí o sinal abre. Acelerei. Atropelei o cara, né? Só que vaso ruim não quebra, o cara rodou em cima do capô e continuou correndo. Falei, caralho, velho, Batman, né? Mas aí, o que eu pensei? Fiz merda. Por quê? Culposamente eu deteriorei o objeto locado. Primeira coisa, eu parei o carro e aí a lanterna do carro, onde ele bateu, caiu. A lanterna ali da frente caiu. Aí eu fui, ajeitei, encaixei, né? E deu para encaixar tranquilo, entreguei o carro. Mas, gente, olha para cá. Não, porque foi, o que é isso, gente? Legítima defesa, não, qual? Sinto cumprimento de dever legal? Não, também não. Estado de necessidade? Olha cá, gente, o que eu pensei no momento? Deteriorei o carro, por culpa minha, foi opção minha, eu não precisava ter feito aquilo, mas o instinto é mais forte. Eu fiz aquilo, e aí o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Eu deteriorei, por culpa, o objeto alheio. Então, na hora de restituir, se eu chegasse lá e tivesse um amassado, eles poderiam me cobrar um valor ou não poderiam? Poderiam, mas eles poderiam optar em não receber o carro? Aí vocês captaram a ideia, eles não poderiam. Eles poderiam, no máximo, me exigir as devidas perdas e danos, já que a perda foi o quê? Com culpa do devedor da restituição. Aprenderam isso? Ok? Então, quando fala que deve ser aplicado o 239, se você teve culpa na deterioração, você terá que pagar as respectivas perdas e danos para o credor da restituição. Ok? Então, aprendemos aqui, olha para cá, gente. Esse primeiro tempo da aula de hoje foi fantástico, porque nós aprendemos as espécies de obrigação de dar, os critérios para análise da perda do objeto, e aplicamos esses critérios às 3 espécies, estudando então aqui, pelo menos 7 artigos que despencam em prova de concurso quando se trata de obrigações. Fui claro? Agora, para a gente acabar o bloco, isso que vocês aprenderam aqui, extensão da perda, responsabilidade, momento da perda. Eu vou voltar a falar disso quando eu tratar outras modalidades obrigacionais. Então, isso aqui não é só para a obrigação de dar. Isso aqui é um ensinamento que você vai levar também para as demais modalidades obrigacionais. Nós vamos falar de obrigação alternativa, vamos falar de obrigação facultativa e sempre vamos trabalhar a perda do objeto nessas modalidades obrigacionais. Então, fiquem atentos, gravem isso aqui, porque isso é fundamental para você aprender direito das obrigações, ok?